Oi pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre esse embate do Elon Musk e do Moraes, mas um dos meus seguidores, acho que é meu hater, eu não sei, ele interpretou de um jeito totalmente oposto do meu e hoje eu quero fazer uma reflexão, né, sobre isso, sobre o que a gente pode tirar de lição desse embate do que está acontecendo sobre o X e sobre a jurisdição brasileira, tá bom? Eu vou sentar aqui um pouquinho, eu vou me posicionar e já volto aqui com o vídeo. Eu não vou ler as notícias com vocês, eu vou deixar para os outros youtubers que já estão fazendo, né? Eles pegam a notícia e dá isso para vocês. Mas hoje, que eu quero que vocês entendam? Tirar o proveito desse contexto, né? Porque você tem a notícia, mas o que você pode tirar disso? Em primeiro lugar, eu vou perguntar para vocês se vocês entendem sobre esse embate. Ele não é sobre a saída do X, ele não é sobre o Elon Musk ser um opositor das informações jurídicas. Se você pensa sobre isso, ou se você tem essa informação, eu vou te dar um ponto para você refletir e mudar de lado. Ideia número 1. Bom, quando eu trabalhava na empresa de tecnologia, né, na época que eu tinha certificação Cisco, eu trabalhei na maior empresa de tecnologia do Brasil. E quando as informações de crimes cometidos pela internet eram feitos, caíam no meu departamento. Então eu filtrava o IP, né, chegava o e-mail do juiz e aí eu pegava o IP. Esse IP eu procurava. O que é IP? Quando a gente entra na internet, a gente não entra pelo nome, né? Então existe na internet de onde você está acessando, que lugar que você está acessando, e tudo isso a gente vê pelo IP quando você entra na internet, tem um númerozinho. Então, a gente pegava o número do telefone da pessoa, com esse número do telefone da pessoa a gente procurava o IP, o dia, a hora que ela entrou, dava esse IP para o juiz, ou às vezes uma pesquisa mais profunda, a gente olhava a BTS. O que é BTS? BTS é uma antena, né? E aí eu coloco o seu número de telefone nesse servidor e aí ele vai procurar em qual área que você estava navegando na internet, né? Então, BTS é uma antena. E aí, nesse raio, a gente também mandava para o juiz. Então, isso eu fazia dentro desse departamento, tá? Então, isso é uma informação legal. Teve um e-mail, foi requisitado, foi para analisar, né? Isso aí é para analisar alguma informação indevida, um possível crime, tá? E aí, isso aí é uma ordem legal, tá, gente? Isso aí tem fundamento. Outra coisa aí que tá, né? Esse embate, aí que tá. Isso aí é a forma legal. Agora vamos ver a forma ilegal. Bom, de acordo com o artigo 5º da Constituição e também as normas de tecnologia, né, sobre o marco da internet, não está falando que você tem que bloquear um perfil, tá falando? Tá falando que você pode fazer o quê? Aí que tá. Essa é a parte indevida, bloquear um perfil. E a parte que poderia ser talvez merecida? Esse post aqui tá tendo algum crime que você está cometendo, fez essa informação é fake, e aí a gente vai remover do ar, tá? E aí isso é possível, né? Esse post aqui tá incorreto, esse post aqui tá infringindo a lei, esse post aqui é violento, esse post aqui é de crime, eu não vou dizer a palavra. Bom, então, todas essas coisas que são negativas poderia ter saído do ar, mas não o perfil. A internet era para ela ser feita de uma forma neutra e não
pendendo assim para esses dois lados, né? A tecnologia dela deveria ser mais... Essas coisas não deveriam estar acontecendo, enfim, mas acontece porque foi o humano que fez isso, né? Bom, agora que todo mundo está na mesma página, né, a gente sabe... E o que agora a gente pode tirar disso? É sobre o X ter saído do Brasil? Não. Primeira lição que a gente pode tirar disso, né, desse embate todo. Eu coloquei aqui como... Quando você opera na legalidade, né? Acho que essa é a número 1 da lição que a gente pode tirar desse tema. Quando você opera na legalidade, você fala, ó, isso aí que você está falando tá errado, né? Por mais que a outra pessoa, ela senta na cadeira do poder, ela tá no top da hierarquia de conhecimentos jurídicos. Mas mesmo essa pessoa com top de reconhecimento do poder jurídico e tudo mais, mas quando o outro lado opera na legalidade, ela consegue dominar e ganhar, né? Então, do que eu tô falando? Ó, você pediu para bloquear o perfil. Eu não vou fazer isso mais porque isso não está na Constituição. E quando você opera na legalidade, você consegue desarmar o seu oponente. Então, hoje o X ele saiu do Brasil por não ter representante legal. Claro, coisas burocráticas vão acontecer, mas o que ele estava não querendo fazer é por informações que não eram legais, que estavam sendo requisitadas. Bom, tópico número 2, quando você opera com estratégia. Ai, gente, ó, o Elon Musk, em breve ele vai estar na sua cabeça, né, com os chips que ele está criando. Mas o cara, ele tem uma equipe, ele tem uma visão, ele não tá nesse século, tá? O cara, ele já manda foguetes para outro mundo. O cara, ele tem uma tecnologia de ponta. O cara, ele tem estratégia, ele tem uma visão além do alcance, tá? Então, hoje, o que a gente tem que trabalhar? A nossa visão estratégica. A gente tem que trabalhar não só, claro, com a legalidade, mas com uma visão do que algumas tomadas de decisão que a gente faz vai impactar lá no futuro, né? Então, hoje, todas as tomadas de decisão que o Elon Musk fez, ele fez certeiro. Ele fez sem, assim, então se eu fazer isso aqui, eu vou acertar nesse ponto e nesse ponto. Eu estou agindo com legalidade. A minha estratégia qual que é? Documentar isso. Vamos documentar. Né? Então aí quem não estava do lado do Musk agora vai estar. Com isso você pode revidar, né? Quem está na base da legalidade e tem estratégia consegue revidar. E você não vai deixar o ego falar ou não vai deixar o seu título ou o seu diploma falar, né? Eu não estou aqui como a pessoa que fez ciência da computação, eu não estou aqui como a pessoa que já trabalhou numa empresa de tecnologia, eu não estou aqui para falar com o meu título, eu estou aqui para expor as minhas informações, os meus pensamentos, né? Então, quando você não deixa o ego falar, quando você não depende do seu título para poder falar, né? Porque aí você consegue dominar e deixar o seu oponente no chão. Então, a outra lição que a gente pode tirar desse embate todo são as emoções, né? Você não fez o que eu te pedi, mas que
E aí ficou que bravo, ficou com raiva, deixou as emoções falar, deixou o ego falar, deixou o título comandar, né? Deixou o título, o diploma falar. Quem não sabe lidar com a raiva vai agir com o ego. Então, você vai fazer porque eu tenho o título, eu sou o poder. E quem não sabe lidar com a raiva vai deixar o ego falar, vai deixar o poder ditador comandar, não vai usar a estratégia para ganhar. E aí, quem soube lidar melhor com a raiva, quem soube lidar com as emoções, quem soube lidar com as estratégias ganhou, porque não deixou a raiva comandar. Então você tem que usar outra lição, né? Usar as emoções ao seu favor. Bom, o outro tópico que a gente pode tirar dessa lição é sobre valores. Quando a gente atua dentro dos nossos valores, a gente vai dizer aquilo que realmente está dentro da nossa alma, né? Então, o Elon Musk, ele falava as coisas que estavam de acordo com o que ele pensava, como ele agia, né? Ele desfez de uma equipe no Brasil porque ele é um líder, né? Ele comanda a tecnologia, ele tem o domínio das emoções, ele domina a estratégia, ele é um líder. E ele desfez a equipe no Brasil porque não tinham representantes legais aqui no Brasil, então ele tinha valores, né? Vamos desfazer da equipe aqui para ninguém ir preso, né? Então esse é um valor que ele tinha e ele respeitou. E quando a gente trabalha com os valores que tem dentro da gente, a gente não vai dizer uma coisa e depois, porque depois não dá para desfazer o que a gente falou. O que a gente falou vai estar gravado. Nem tudo que está escrito nas notícias e nos jornais, né, nem tudo é verdade, nem tudo é para você. Você já começou a interpretar o porquê das coisas estão acontecendo? Por que que uma pessoa pensa de um jeito e outra pessoa pensa de outro jeito? É o que hoje eu vou deixar para os meus filhos, que nem tudo que está escrito é verdade e nem tudo que está nas notícias são verdades. Vocês já estão começando a pensar por si próprios? Hoje eu te convido a achar lições por trás desse debate. Eu te convido a ter um pensamento mais crítico. Eu te convido a saber escutar as notícias que você não concorda e ter ensinamentos com base daquilo,